E a gente vai ver que toda vez que a gente se depara com algum fato novo que as teorias já existentes não conseguem explicar, é nesse momento que faz-se necessário uma teoria nova. É exatamente o que aconteceu com o Espiritismo. Esses fenômenos que o Espiritismo trata, eles não são explicáveis por outras teorias. Por isso que Kardec teve que desenvolver, junto com os espíritos, uma teoria nova. O espiritismo é uma ciência nova que foi apresentada. E, portanto, ela tem que ser estudada dentro das suas obras, porque a gente não vai encontrar explicação e entendimento desse assunto fora dali, porque justamente não existia, porque ela é uma coisa nova. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. Eu não posso tentar entender o Espiritismo com teorias antigas, embora muitas teorias antigas, principalmente na área da filosofia e da religião, tratem de assuntos que vão ser da alçada do Espiritismo. Mas a gente vai ver que as teorias até então sobre esses assuntos não deram conta de explicar de uma maneira científica e satisfatória, coisa que a teoria espírita agora, essa teoria nova que surgiu no século XIX, vai fazer. E é algo grande. Essa é uma segunda informação muito importante. Por quê? Porque o assunto que o Espiritismo vai tratar é de uma relevância capital para toda a humanidade, para o futuro da humanidade, para as relações entre os homens na humanidade toda. Então, vejam, não é uma coisa pequena. Claro que toda ciência, toda teoria tem a sua importância e a sua utilidade, mas algumas se destacam por serem capitais, por serem revolucionárias no sentido em que elas abrangem algo primordial da vida humana, que é o que o Espiritismo vai mostrar, porque o Espiritismo vai tratar, é uma ciência que vai tratar de provar que a morte do corpo não existe, que, portanto, todas aquelas pessoas conhecidas ou históricas continuam vivas, que, portanto, a morte não existe. Isso é algo revolucionário e impactante para a história da humanidade ter surgido uma ciência assim. Então, ela é nova e ela é grande. Bom, só dessas duas informações eu começo a deduzir consequências, tirar consequências que são naturalmente consequências lógicas dessas duas informações. Se ela é algo grandioso e novo, é como ele vai continuar dizendo. Eu só posso tirar uma utilidade dessa doutrina nova e grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios. Esse só pode é muito forte, mas é muito importante que a gente entenda isso. Que os espíritas, que os estudiosos, que quem nos ouve ou quem lê esse trecho entenda que Kardec não usa de graça as palavras. Só pode ser feito com utilidade por homens sérios. Significa que, se não for sério, não vai conseguir tirar uma utilidade. Então, a primeira característica que eu preciso ter para estudar essa ciência nova, esse espiritismo, e tirar uma utilidade dessa ciência é ter seriedade. E ele diz seriedade, perseverança, ser livre de prevenção e ser animado de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Veja, ele dá as características que eu tenho que ter para estudar com utilidade o espiritismo. E ele diz, e eu vou repetir, só pode ser feito se for com esses requisitos. Então, se a pessoa não tiver essas características, ela não vai fazer um bom estudo do espiritismo, ela não vai tirar utilidade, resultado nenhum ela vai obter. Então, a gente tem que ser sério, que é o contrário de leviano, irresponsável. Perseverante, porque a perseverança
é justamente uma insistência, uma paciência, alguém que se concentra e se mantém num trabalho. Porque é óbvio, se eu vou estudar uma coisa tão grande, tão impactante, tão complexa, que vai mexer com a humanidade inteira, é óbvio que eu vou precisar de perseverança, porque isso dá trabalho para eu poder obter esses resultados dessa teoria. Qualquer coisa que eu vou tirar utilidade, dá trabalho. Mas é um trabalho que eu tenho que fazer com seriedade. Porque a gente vai ver que eu vou ter que ler 23 obras, então isso demanda tempo, atenção, esforço, concentração. E eu também vou ter que saber refletir sobre esses textos, analisar os fatos para comparar com a teoria, para interpretar aqueles fenômenos. Então eu preciso de perseverança. E eu tenho que estar livre de prevenções. Isso é muito importante. Eu não posso estudar uma ciência nova para um fenômeno novo que eu desconheço, já tendo verdades estabelecidas, ideias fixadas. Porque se eu não conheço, se é algo novo, eu tenho que deixar de lado os julgamentos para fazer o julgamento depois de conhecer essa ciência. Isso serve para qualquer ciência. Eu tenho que analisar sem prevenção, eu tenho que analisar sem preconceito, sem ideia preconcebida. Não é que eu tenho que aceitar ela cegamente. Porque aceitar é tomar partido. Não é isso que se pede. Se pede neutralidade. Se pede que eu leia essa ciência nova entendendo que ela é algo novo. Então eu não posso tentar pegar conceitos já existentes, ideias já existentes. É muito comum as pessoas começarem a estudar as obras de Kardec, elas leem as palavras que estão nesta obra e elas buscam o significado dessas palavras em outras teorias existentes. Isso é um erro. Os conceitos de uma teoria nova são dados dentro, no interior dessa teoria nova, dessa ciência nova. Eu não posso fazer uma interpretação daquilo que o autor está dizendo baseado em outro autor, se eu estou tratando de um assunto novo. Esse é um outro equívoco. As pessoas muitas vezes discutem, nos questionam, e o próprio movimento espírita faz isso, baseado em entendimentos de conceitos que estão nas obras de Kardec, mas elas baseiam a interpretação desses conceitos em outras teorias. Eu não posso fazer isso. Isso é estudar errado. E fazendo isso, eu não vou tirar a utilidade da teoria, eu não vou chegar a resultados satisfatórios, eu vou chegar a conclusões equivocadas. É muito comum as pessoas lerem as obras de Kardec com óculos, com as lentes, com a visão de outras teorias, às vezes teorias que elas trazem de fora. Isso é um erro. As grandes discussões que o movimento espírita faz, a gente vai ver, as pessoas estão discutindo, interpretando aqueles conceitos da obra de Kardec com interpretações que não são as de Kardec. Isso é um erro. Lembrem, eu tenho que estudar sem prevenção, entendendo o que o autor aqui está querendo dizer com essas palavras. Muito cuidado quando a gente for ler as palavras. A gente vai ler a palavra filosofia, a gente vai ler a palavra ciência, a gente vai ler a palavra religião, a gente vai ler a palavra Deus, espírito, alma, reencarnação, expiação, prova, castigo, punição. Veja, eu estou trazendo à memória aqui alguns conceitos que a gente vai encontrar nas obras de Kardec e que eu tenho que aprender o conceito que Kardec dá dentro da teoria espírita. Eu não posso pegar o conceito de reencarnação de uma doutrina que não seja o espiritismo, porque também fala em reencarnação, e fazer a leitura das obras de Kardec com esse entendimento. Não. Às vezes pode ter semelhança, mas cuidado, às vezes pode ter diferenças também, e tem. Porque é uma teoria nova. Então é muito comum, tanto os críticos do espiritismo quanto os próprios